Olá, alunos do nono ano. Sou o professor Manuel Manito, de História, e é novamente um prazer para nós estar estabelecendo contato com nossos alunos. Estamos numa caminhada de preparação para a prova SAEB e vamos refletir novamente sobre o tema de História. Iremos agora conversar um pouco sobre o eixo de conhecimento histórico, tempo e espaço, fontes e formas de representação. Nesse item do conhecimento histórico, o aluno deve entender que a história se produz em tempos e espaços e pensamentos diferentes, e que cada época histórica produz a sua maneira de pensar, a sua representação. No caso em que nós estamos analisando, a partir do assunto o populismo no Brasil, vamos ver que esse é um período histórico interessante, que vai de 1946, com o fim da Era Vargas, até 1964, quando se inicia a ditadura. Então, entre a ditadura e o período Vargas, você tem um período democrático no Brasil, chamado de período populista. E é sobre ele, então, que iremos nos debruçar nesse momento. Então, leia o texto, O Populismo no Brasil, onde você vai perceber duas coisas: os presidentes populistas desse momento, e as características políticas do populismo. Para que um determinado político seja classificado como populista, ele precisa apresentar algumas características. E isso você vai ver então no texto. A primeira característica é o carisma. Então, determinado político, ele é carismático. E o que é ser carismático? Ele é uma pessoa por quem você se sente atraída. É uma pessoa que chama a atenção para si, é uma pessoa que faz com que você queira vê-lo, com que você confie nele, com que você se sinta próximo a ele. Então, algumas pessoas são carismáticas. E essa é uma característica de um político populista. A segunda característica de um político populista, e que a gente vê isso nesse período de 46 a 64, apresentado por Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros e João Goulart, eles eram carismáticos. E a segunda característica é que eles também faziam um discurso de defesa da união de todos pela pátria. Então é a segunda característica de um governo populista. Ele fala em nome de todos, o seu discurso se apropria do povo e da pátria. E uma terceira característica de um político populista é a liderança política. Então ele é um líder nato, ele se apresenta como líder e assume a condução do processo político. E a quarta característica de um político populista que você vai identificar no Brasil é o frágil sistema partidário. Então, por termos um frágil sistema partidário composto por muitos partidos, o político populista ele acaba atraindo a atenção para si, o voto para si, muito mais pela pessoa que ele é do que pelo partido que ele defende ou do qual ele faz parte. Então são quatro as características de um político populista, são quatro as características apresentadas no período dito populista no Brasil, e não só no Brasil, mas se você faz uma visita histórica aos países da América Latina, Chile, Argentina e por aí vai, você vai perceber que também os governantes desse período lá, do pós-Segunda Guerra até a década de 60, apresentam as mesmas características. Após a leitura do texto, então, você vai exercitar esse conhecimento na questão número 24. Ela pede que você identifique, portanto, o que é uma prática política populista. Na opção A, você deverá marcar apenas uma correta, ela diz assim: o político populista na história do Brasil apresenta as seguintes características. O carisma, tá? Essa é a letra A liderança, a corrupção e a honestidade. Então, não é a letra A, em função de que você tem, inclusive, um paradoxo entre corrupção e honestidade. E na letra B, tá? Da questão número 24, coloca assim, como característica de um populista, né? O carisma, o frágil sistema partidário, a liderança política e o discurso em defesa de todos e da pátria, né, do nacionalismo. Então, a letra B, ela traz para nós de forma muito direta as características de um político populista. Na letra C, diz assim: discurso em defesa do povo, correto? Das florestas, não. Né? Florestas não, nesse momento você não tem preocupação ambiental, porque a gente está remetendo à Segunda Guerra Mundial, a década de 40, né? E na letra D de dado diz assim: o carisma, correto?
a defesa dos interesses dos negros e índios. Também não, né? Então essa é uma preocupação contemporânea e não remete ao período populista. Então, após você fazer uma leitura atenciosa de todas as opções, você vai ver que a correta é a letra B. Então foi um prazer, novamente, nos comunicar com nossos alunos do 9º ano para refletir sobre temas de história. Se inscreva em nosso canal e até novos vídeos.